No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere: forças populares selam união em torno da candidatura de Lula. Nós vamos falar sobre o lançamento do movimento Juntos pelo Brasil, que aconteceu no último sábado no Expo Center Norte em São Paulo. Reuniu lideranças de 7 partidos políticos, 7 centrais sindicais, além de movimentos sociais, e mais de 4.000 pessoas no evento, que foi transmitido inclusive ao vivo pelas redes sociais. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A tarefa de restaurar a democracia e reconstruir o Brasil vai exigir de cada um de nós um compromisso de tempo integral. Não temos tempo a perder odiando quem quer que seja. Essa foi uma das muitas frases marcantes de Lula no lançamento do movimento Juntos pelo Brasil, que aconteceu no último sábado em São Paulo, no Expo Center Norte, no último sábado, dia 7, às 10 horas da manhã. O evento selou a parceria, a união de 7 partidos políticos, 7 centrais sindicais, além de movimentos sociais, em torno da pré-candidatura de Lula à presidência da República. Mais de 4.000 pessoas participaram do evento e nesse lançamento desse movimento discursaram tanto Lula como o Geraldo Alckmin, que é ex-governador de São Paulo e também compõe a chapa da pré-candidatura à presidência da República junto com Lula. Nós vamos destacar alguns dos momentos do lançamento, que teve, na verdade, o objetivo de propor a reconstrução do Brasil em torno da candidatura de Lula. Nós vamos destacar, então, alguns dos momentos. Ele começou, Lula, seu discurso, falando sobre o perfil que um presidente da República deve ter. A principal virtude que um bom governante precisa ter é a capacidade de viver em sintonia com as aspirações e os sentimentos das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. É se alegrar com cada conquista, com cada melhora na qualidade de vida do povo que ele governa. Mas não basta ao bom governante sentir como se fossem suas as conquistas do povo sofrido. Para governar bem, ele precisa ter também a sensibilidade de sofrer com cada injustiça, cada tragédia individual e coletiva, cada morte que poderia ser evitada. Infelizmente, nem todo governante é capaz de entender, sentir e respeitar a dor alheia. Não é digno desse título o governante incapaz de verter uma única lágrima diante de seres humanos revirando caminhões de lixo em busca de comida, ou dos mais de 660 mil brasileiros e brasileiras mortos pelo Covid. Pode até se dizer cristão, mas não tem amor ao próximo. Lula falou também sobre sua missão lá em 2003, quando foi eleito. Ele foi eleito em 2002, assumiu em 2003. Ele disse que estaria cumprida a sua missão se ele tivesse a oportunidade de fazer com que brasileiros, os mais pobres, comessem ao menos 3 vezes por dia, ou seja, acabar com a fome. E falou sobre a missão do movimento Juntos pelo Brasil, lançado no sábado. Eu e todos nós que estamos juntos nessa hora, temos uma causa: restaurar a soberania do Brasil e do povo brasileiro. Queridos amigos e amigas, o artigo 1º da nossa Constituição enumera os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E o primeiro fundamento é justamente a soberania. No entanto, a nossa soberania e a nossa democracia vêm sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. Ameaçam, desmontam, sucateiam, colocam à venda nossas empresas mais estratégicas, nosso petróleo, nossos bancos públicos, nosso meio ambiente. Entrego de mão beijada todo esse extraordinário patrimônio que não pertence a eles, mas sim ao povo brasileiro. Destrói políticas públicas que mudaram a vida de milhões de brasileiros e brasileiras e que eram admiradas e adotadas pelo mundo afora. É mais do que urgente
restaurar a soberania do Brasil. Durante seu discurso, que durou aproximadamente 40 minutos, Lula fez um resgate do que foi o país em seus mandatos, falando sobre o direito à alimentação, ao emprego, salário justo, acesso à saúde e educação, políticas que avançaram de 2003 a 2014, tempo em que o Brasil, ele disse, era respeitado inclusive no mundo, né? O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Ele falou também sobre alianças internacionais, parcerias, sem submissão, como a gente vê hoje, né, o Brasil. Falou da defesa da Petrobras, das estatais, né? Defesa da Petrobras, Pré-Sal, Eletrobras, bancos públicos. Essas empresas estatais também foram tema da defesa da soberania, que Lula destacou durante um longo período no seu discurso. Inclusive falando sobre os preços dos combustíveis, né? Que estão sendo praticados hoje no Brasil, com a política de paridade de importação, que faz com que nós brasileiros paguemos em dólar os combustíveis, inclusive o gás de cozinha, né, enquanto somos produtores, né, nós somos soberanos, autossuficientes em produção do petróleo e a gente paga em dólar. Pois é, falou do orçamento do brasileiro que está um caos, também falou da luta sobre a educação, né, que em seus governos falou na verdade sobre a defesa da educação e da ciência, que em seus governos tiveram investimentos. Outros temas abordados foram o preconceito, o machismo, a violência. Vamos ouvir. Defender nossa soberania é defender as universidades e as instituições de apoio à ciência e tecnologia dos ataques do atual governo. Porque um país que não produz conhecimento, que persegue seus professores e pesquisadores, que corta bolsas de pesquisa e reduz os investimentos em ciência e tecnologia, esse país está condenado ao atraso. Nos nossos governos, nós mais que triplicamos os recursos direcionados para a CNPq, a CAPES e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eles saltaram de 4 bilhões e 500 milhões em 2002 para 13 bilhões 970 milhões em 2015. Já com o atual governo, esses investimentos recuaram outra vez para 4 bilhões e 400 milhões. Valor menor do que aquele de 20 anos atrás. Lula falou sobre a união das forças progressistas em torno de sua candidatura para a reconstrução do Brasil. Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país. Queremos construir um movimento cada vez mais amplo de todos os partidos, organizações e pessoas de boa vontade que desejam de volta a paz e a concórdia ao nosso país. A reconstrução, ele diz, será mais difícil do que ganhar as eleições. O Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, atualmente no PSB, que forma chapa com Lula como vice, como todos sabem, é adversário histórico do PT, mas tanto Lula quanto o próprio ex-governador sempre afirmaram em entrevistas que a relação entre o governo estadual e federal à época, em que eram os governantes das duas esferas, sempre foi construtiva, sem crises, com objetivos comuns, ou seja, mesmo em lados ideológicos opostos, eles trabalharam juntos em favor de investimentos em políticas públicas para o estado de São Paulo. Alckmin começou falando inclusive sobre isso, o seu discurso. Deixou claro que a união é necessária porque o inimigo, mais que adversário, é comum. Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor. Pelo contrário, elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe: a defesa da própria democracia. E quando essa defesa reclama a formação de alianças, e as alianças são construídas graças à persuasão e não à cooptação por verbas ou aliciamento por cargos, essa conjunção de forças políticas torna-se uma formidável conquista.
O lançamento Movimento Juntos pelo Brasil foi tema hoje da nossa edição do Jornal da CUT. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto nas próximas edições, com mais análises. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos, então, na próxima edição. Até lá.